Olá, cá estamos de volta. E então, olha só, Segunda Guerra Mundial. As potências do eixo, Itália, Alemanha, Japão, certo? As potências dos aliados, Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Ok? Então, eram essas forças que se digladiavam. Hitler começou muito bem, né? Tomou praticamente toda a Europa Ocidental, inclusive a França, né? A França continuou com uma resistência fraquinha dentro do país, mas de fato tomada pelas forças nazistas, né? Os nazistas ainda bombardeavam a Inglaterra diariamente, né? E os americanos, divididos entre enfrentar os japoneses e, depois de 1944, enfrentar os alemães a partir da França. Os russos, né? Resistindo à invasão alemã e avançando sobre o território que tinha sido tomado pelos nazistas, né? Então, essas eram as forças que estavam em conflito em 1944. E aí, Hitler sabia que ia perder, né? E era só questão de tempo. Quando finalmente os russos invadiram a Alemanha e Berlim, e vejam, os russos invadiram Berlim, foram eles que libertaram Berlim dos fascistas, né? Hitler resolveu tomar, em abril de 1944, mas 1945, a solução, né, final para ele mesmo. Ou seja, ele matou o cachorro, a mulher e se matou. Certo? Então, esse foi o fim de Hitler. Mas não o fim do legado de Hitler, infelizmente, né? Os russos tomaram Berlim, libertaram a Polônia, libertaram a Alemanha, libertaram a Tchecoslováquia e deram de cara com uma desgraça encarnada. Exatamente. O chamado Holocausto. A Shoah é o nome judeu. Shoah. Certo? O Holocausto é o maior massacre, mais organizado e mais cruel que o ser humano já perpetrou. E foi feito pelos alemães contra as minorias do seu país. Vejam só, uma das ideologias do fascismo, e por isso é que é possível, é autorizado, né, chamar, por exemplo, iniciativas de extrema-direita como a do Bolsonaro de fascismo, né, ele não quer viver numa sociedade plural. Certo? Qual é a grande vantagem da democracia? A democracia tem seus defeitos enormes e tudo, mas qual é a grande vantagem? Ela aceita a pluralidade. Uma sociedade plural quer dizer uma sociedade o quê? Diversa, né? Onde as pessoas pensem diferente, né? Por exemplo, eu posso ser amigo de alguém que defende a livre iniciativa e o empreendedorismo e, enfim, todas essas coisas que você aprende na administração, né? Eu não acredito nisso, porque eu acredito que as pessoas precisam de um amparo social e só o Estado pode dar. Mas eu posso conviver com ela e conversar com ela racionalmente, né? Trocar ideias. Isso é uma democracia. São pessoas plurais, diferentes, né? Com diferentes tendências políticas, né? Por exemplo, eu posso não concordar com o meio de vida de uma outra pessoa que, vamos dizer assim, não quer ter família, prefere ser solteirão, prefere ficar aí correndo atrás do chibu das meninas, né? Então, e eu posso ser uma pessoa cordata, né? Religiosa, frequentando todo domingo a missa, né? E com, monogamicamente, né? Pegando sempre a mesma mulher, né? Ou o mesmo cara, né? E assim vai. Então, eu posso conviver perfeitamente, sendo essa pessoa conservadora, com uma pessoa mais libertária. E isso é democracia, isso é pluralidade. Os nazistas, os fascistas, tanto no Mussolini quanto o Hitler na Alemanha, quanto Franco na Espanha, quanto Salazar em Portugal, quanto o próprio Getúlio Vargas no Brasil, né? E até mesmo, né, o presidente que aí está, eles não aceitam a diferença. Eles acham que a diferença deve ser extirpada e a sociedade deve ser tornada homogênea, igual, né? Então, por exemplo, não se pode falar em povos indígenas, porque só existe um povo no Brasil. Vejam, a discussão é a mesma. Então, o que os alemães diziam? Que quem era o culpado da crise eram os judeus, certo? E, além dos judeus, os testemunhos de Jeová, os homossexuais, os comunistas, os sindicalistas, né? E assim vai. Então, todo mundo que era diferente, que pensava diferente, as minorias como um todo passaram a ser perseguidas.
E aí, ó, desde que Hitler subiu ao poder em 1933, os direitos dele foram sendo caçados. Eles não podiam mais ser jornalistas, não podiam mais trabalhar nas rádios, não podiam trabalhar na mídia, e aí de repente não podiam andar na calçada, aí de repente tinham que abandonar suas casas, foram colocados em guetos, e aí a partir desses guetos eles começaram a ser deportados para os chamados campos de extermínio, campos de concentração. Aí você diz assim, mas professor, não foram os alemães que inventaram os campos de concentração, nem os alemães é que primeiro mataram outro povo. Sim, é certo. Não foram eles que inventaram o campo de concentração, não foram eles os primeiros a fazer limpeza étnica, mas eles foram os mais eficientes a fazer limpeza étnica para desastre da humanidade. Exatamente. Os campos de concentração, eles eram simplesmente máquinas, indústrias de extermínio, onde se produzia a morte industrialmente. Milhares e milhares de pessoas foram mortas, certo? Naqueles anos de 1942 até 1945. Quando Hitler soube que ia perder, aí que ele investiu tudo na solução final. O que era a solução final? Era o extermínio do máximo possível dos judeus e das minorias. Então, quando os russos abriram as portas dos campos de concentração, eles encontraram simplesmente pessoas tão magras, verdadeiros cadáveres ambulantes, cuja identidade tinha sido roubada, que tinha sido posto em condições terríveis de sobrevivência e que tinham sido condenados a enterrar os seus próprios parentes mais amados, inclusive crianças pequenas, inclusive velhinhos. Todos foram colocados em câmaras de gás, sufocados até a morte, com Zyklon B, que é um veneno para rato, e depois seus corpos foram cremados. E quando finalmente os russos estavam avançando e os nazistas não tinham mais tempo de cremar os corpos, eles enterraram ele em grandes valas comuns e destruíram todos os campos de concentração para tentar apagar as provas, mas era tarde. Hoje está muito bem documentado o holocausto que os nazistas provocaram. Eles mataram milhões de pessoas. 7 milhões e meio só de judeus, é o que dizem, né? Alguns falam 6 milhões, outros falam 15 milhões. E 500 mil protestantes, 300 mil homossexuais, né? Centenas de milhares de comunistas. Então, a ideia era simplesmente eliminar todo mundo que pensava diferente. Tá? Então, veja como o fascismo é perigoso. Né? O fascismo, ele quer simplesmente ganhar as discussões no grito. Não há mais racionalidade possível. Só existe a lei do mais forte. E a lei do mais forte é a lei que simplesmente dizima toda e qualquer diferença. Então vejam, esse foi o crime terrível que os russos descobriram. E enquanto isso, os americanos estavam preocupados em terminar a guerra derrotando o Japão. E aí vejam, Hitler se suicidou em abril de 1945. E a guerra com o Japão durou até agosto. E adivinhem como é que os americanos deram fim à guerra? Pois é, cometendo mais uma barbárie. Eles inventaram a bomba atômica, que eles passaram a guerra toda desenvolvendo. Ali no final, praticamente a bomba atômica era sem uso, mas eles resolveram testar, até para mostrar para o resto do mundo que eles tinham mais poder do que todo mundo, principalmente do que a Rússia. Então, dia 6 de agosto de 1945, eles jogaram uma bomba atômica em Hiroshima. Quase 200 mil pessoas morreram em um segundo. Certo? O avião chamado Enola Gay despejou a bomba, ela explodiu antes de tocar o solo e uma população inteira foi dizimada em segundos. A maior explosão que já se viu sobre a Terra. A bomba seguinte, a de Nagasaki, 3 dias depois, matou mais 150 mil pessoas. E essas duas bombas selaram o fim da Segunda Guerra Mundial. Muitas críticas se fazem aos Estados Unidos até hoje por causa dessas bombas, porque eles dizem que a guerra para o japonês já estava perdida, né? Os japoneses já tinham perdido boa parte do seu território, era questão de tempo até que eles se rendessem. Eles já estavam na loucura dos kamikazes, né? Que eram aqueles pilotos que se jogavam com avião e tudo nos navios americanos, né? O que não é um método lá muito, vamos dizer assim, eficiente a longo prazo, matar o próprio piloto, né? Para causar danos ao inimigo. Então, os japoneses iam ser derrotados. Para que colocar o mundo na era da hecatombe nuclear, como os Estados Unidos fizeram? Então, começou a era nuclear. Aquele agosto de 1945 colocou o mundo sob a ameaça
de autodestruição. Pela primeira vez, o ser humano tinha poder suficiente para destruir a Terra várias vezes. E começou também a chamada Guerra Fria. Olha só, mal acabou a Segunda Guerra Mundial e aí começou a chamada Guerra Fria. Né? A Guerra Fria, ela acaba sendo uma guerra sem grandes conflitos, pelo menos entre os gigantes, Rússia e Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos. 3 anos depois, a União Soviética testa numa ilha do Pacífico a sua própria bomba atômica e aí os dois países estavam em igualdade de posições bélicas e aí, portanto, um ataque entre os dois seria fatal para a humanidade inteira. Então começa a chamada Guerra Fria. Interessante salientar que até hoje nós temos bombas atômicas suficientes para destruir o mundo inteiro. Elas estão em poder principalmente dos Estados Unidos e da União Soviética, mas há também bombas atômicas na China, no Irã, talvez no Paquistão e talvez na Coreia do Norte. Então, nós ainda temos essa ameaça de ser destruídos por uma bomba nuclear de uma hora para outra. Então, Covid que nada, né? Muito pior é uma bomba atômica. Enfim. Bom, muito obrigado, façam o exercício e espero que vocês tenham gostado da conclusão do nosso assunto. Tchau, tchau!